Rita, bom, quero dizer que estou muito feliz, né? Que lindo! Que lindo! Gente, confirma se vocês estão vendo e ouvindo o pastor. Bota vendo e ouvindo, por favor. Estou muito feliz por poder participar junto com vocês. Uhul, já confirmaram, pastor. Estão te vendo e estão te ouvindo. Estão me ouvindo, então? Benção. Estou muito feliz. Vai dando retorno aí, gente. Vamos deixar só o senhor, tá, pastor? Não, vamos conversar. Hã? Vamos conversar, vamos trocar. Ele quer Faz conversar. perguntas. Então tá. Então tem que aumentar, porque eu não escuto. Gente, Gente, ceguinha, ela é surdinha. Eu vou aumentar aqui um pouco. Se ficar ruído, a gente diminui. Faz perguntas sobre o tema. Vamos fazer um bate-papo diferente das... É muito legal conversar. Pode ser. Vamos ver se todo mundo consegue ouvir e ver a gente sem ruído, aí a gente faz. Tem que abaixar um pouquinho do retorno, que está dando microfonia. Tá dando retorno. Tem que abaixar. E daí agora melhorou, alto, né? Sim, daí eu falo mais alto. Hã? Daí eu falo mais alto. Isso, tá bom, pastor. Agora eu ouvi. Agora tá top. Dá para ouvir? Tá, vamos ficar quietinha que dá. Bom, qual o tema? Estão perguntando. Discipulado infantil, amados. Discipulado infantil. Bom, quero agradecer por estar aqui, né? Me sinto muito honrado, porque nós amamos o Ministério Infantil. E por amar o Ministério Infantil, sentimos um desejo de servir. E é uma maneira de eu poder servir as líderes do Brasil, servir a todos vocês que estão aqui nesse congresso online. Então, o meu tema é discipulado infantil. O que é a importância... E nós vamos estar falando sobre teologia, ações e práticas do discipulado infantil. Eba, vai ser bênção. E daí, se alguém quiser fazer perguntas, nós estamos à disposição para poder, né, responder os amados irmãos. Pode seguir, pastor. O cachorro latiu aqui, mas pode seguir. Mas isso é normal. O cachorro late, o cachorro late, o homem da pamonha passa, o carro do som... Aqui é carro do ovo. A gente está se reinventando. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar juntamente com todos os líderes que estão participando desse seminário. O meu tema é discipulado infantil, teologia, ações e práticas. O que a Bíblia fala sobre discipulado, né, infantil? Eu sei que é um tema que é pouco comentado, pouco estudado. Você pode perceber dos grandes, né, a grande maioria dos congressos e seminários que são realizados no Brasil, dificilmente tem esse tema, discipulado infantil. Eu falo que é uma das grandes urgências da igreja na atualidade. Por quê? Porque Jesus, como a nossa irmã Esther falou, Jesus, né, mandou a igreja pegar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Verdade. É o propósito da existência da igreja, pregar e fazer discípulos. Tudo que nós fizemos no Ministério Infantil, congressos, conferências, simpósios, todas as nossas atividades no Ministério com Criança, deveria ter como propósito evangelizar e fazer discípulos. Nós somos muito bons em evangelismo, mas estamos, às vezes, falhando no discipulado. Por exemplo, eu faço uma EBF, eu tenho 100 crianças na IBF, e depois eu digo, 90 aceitaram Jesus. Quantos desses 90 voltam para o culto de domingo à noite? É verdade. Aí está a necessidade de falarmos sobre esse tema, que é um tema muito estrutural, é um tema muito importante, e eu digo que é um tema que nos leva a sair da superficialidade do Ministério com Criança, né? Nos leva a ampliar a nossa visão.
nós estamos fazendo das crianças discípulos de Jesus? Estamos produzindo, porque esse é o propósito de Deus através da sua palavra. Ide e fazei discípulos. Nós estamos indo. Estamos indo. Eu vejo um grande movimento no Ministério com Crianças no Brasil. Nós estamos indo. Mas nós estamos fazendo discípulos? É a grande pergunta que nós podemos refletir nesta manhã. Então, esse tema é um tema muito relevante. O que significa a palavra relevante? Aquilo que é importante, né? Aquilo que é fundamental. Sabe, para dar essa introdução para nós conversarmos, eu penso que todos nós do Ministério com Criança precisamos passar todas as nossas atividades pela peneira das prioridades de Deus. Eita! O que Deus espera do Ministério com Criança nos dias de hoje? Tem muita gente fazendo muita coisa, né? Estamos em movimento. Mas quais são os propósitos de Deus para o Ministério com Criança nos dias de hoje, para que sejamos um ministério relevante? Então, precisamos nos questionar. Precisamos passar todas as nossas atividades, sim, pela peneira das prioridades de Deus. Verdade. Para podermos ser mais influentes, para podermos fazer a diferença, porque o final de tudo que nós fizemos, e esses dias atrás o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração, que as crianças devem ser a protagonista do nosso ministério. Olha. Tudo o que a gente faz deve ser para alcançar a criança. Senão não é ministério infantil, é qualquer outra coisa, menos ministério infantil. Verdade. Então, nós precisamos repensar as nossas atitudes dentro do Ministério com Crianças. Passar todas as nossas atividades pelas peneiras das prioridades de Deus. O que Deus quer? O que Deus deseja? Qual é a visão de Deus? Então, é sobre isso que eu tenho refletido muito. Pastor Jean, é muito bonito, né? Tudo muito colorido, muito bonito os lanches, mas para que a gente está fazendo aquela festa? É isso que o senhor vai passar para a gente, né? A importância. Isso. E quem é o alvo, né? Alcançar. A criança deve ser a protagonista do nosso ministério. Eu posso ter várias, digamos assim, atuações, ou várias áreas de atuações, mas o propósito é alcançar a criança. Eu posso, por exemplo, palestrar em conferências para líderes, mas o propósito é que esses líderes saiam motivados no exercício do seu ministério para alcançar crianças, né? Então, o discipulado infantil, ele é importante por causa disso. Eu particularmente creio que as crianças não são discípulos em espera. As crianças são discípulos em treinamento. E a igreja brasileira precisa urgentemente entender e valorizar a espiritualidade da criança. A igreja brasileira ainda tem uma postura de vamos esperar. Quando completar 12 anos, daí se batia. Quando completar 12 anos, daí falamos sobre isso. Como se nós pudéssemos medir o grau de espiritualidade de uma pessoa ao completar 12 anos de idade. Sim. Eu acredito que o Espírito Santo é suficientemente poderoso para convencer homens, mulheres e crianças do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que uma criança pode nascer de novo. E se a criança pode nascer de novo, ela também pode ser um discípulo de Jesus. E o discipulado infantil tem esse propósito, ajudar na formação de discípulos de Jesus ainda na primeira infância. Amém. Glória a Deus. Amém. O senhor está falando, e eu estou lembrando aqui que eu fui tocada para fazer um projeto, a Marcita também está fazendo um semelhante no Instagram, que é verdadeiramente isso, as crianças não estão em espera, a gente tem que aproveitar. E esse momento de reclusão, as crianças não vão à igreja, muitas igrejas não estão fazendo trabalho algum. E muitas das igrejas não têm acesso, né, ao Facebook, ao Instagram. Deus colocou no meu coração de fazer um projeto no Zap. E aí eu conta para mim, tia Tânia, a gente faz um culto com as crianças. Então, uma criança manda um vídeo da leitura de Salmo,
outra criança manda um vídeo de louvor, outra criança manda da palavra, e é muito bonitinho que eles fazem. Então, eu reúno todos os vídeos, e na quarta-feira à tarde eu publico no grupo do Zap que eles estão. E ali eles exercitam, né? E a gente está com crianças aí do Brasil todo, não é um número grande, mas ali elas estão colocando a fé em ação, né? E quando a gente ouve o testemunho delas, tem um momento que eu separei para testemunho, e aí elas vêm contando, tia, quando eu estive assim, Deus falou, veio no meu coração uma música. Enfim, eles falando que realmente, assim, a gente não está ali como meros contadores de história, né? Mas, assim, eu sinto que a gente tem que ser agente de transformação. E quando a criança entende, não, eu dou testemunho, porque eu vi Deus agindo na minha vida, isso é muito bonito. A Marcita está com... no meu caso, no Instagram. Conexão Kids. Eu estou chamando uma criança para ministrar e outra para orar. Tem uma escala, já preenchemos quase até agosto, e a criança vem, uma ministra, eu falo assim, pode ministrar 5 minutos, 4 minutos, pastor. A gente fala do jeitinho deles. Do jeitinho deles, entendeu? Eu estou levando eles a buscarem, a pesquisar, a estudar, a incomodar pai e mãe que estude com ele, para levar a eles a conexão. Eles estão falando assim, eu falo assim, vocês têm que conectar outros colegas, já que vocês gostam de ficar na internet, né? Através de uma rede social, do pai, da mãe, quem deixar entrar, mas conectar para falar coisa de Deus, evangelizar através da internet, usar a ferramenta da internet, não para joguinho, não para outras coisas, mas para usar, para espalhar o evangelho. A gente está com esse projeto, começamos a semana. Eu acredito muito nesse novo mover de Deus no Ministério com Crianças no Brasil. Tem muita gente dizendo, às vezes, né, porque esse ano é um ano perdido, porque esse ano... Eu não creio assim. Eu creio que é um ano que está completamente dentro do propósito de Deus. E Deus nos levou, nos moveu a recriar e repensar o Ministério com Crianças. E nós estamos, né, obedecendo, como vocês estão fazendo, a ordem de Deus. Eu creio, sim, que a criança ela pode ser usada por Deus e desenvolver o seu ministério dentro da casa de Deus. Quando a criança ela é discipulada, eu gosto de falar isso, e as pessoas perguntam assim para mim, o que é o discipulado infantil? Por quê? Porque, geralmente, quando se fala de discipulado, as pessoas fazem a ligação automaticamente, quase, com a preparação para o batismo. Então o discipulado é uma preparação para o batismo? Porque na minha igreja, o discipulado é feito para novos convertidos, quando vão descer as águas do batismo. Então, o discipulado é para isso, para preparar a criança para o batismo. Primeiro ponto, nós como denominação ou instituição, né, e eu falo bem claro, como denominação, não como Bíblia, como denominação, a igreja brasileira ainda tem aquela postura de que a criança não pode se batizar. Como eu já tinha falado, né, desde o começo. Então, se nós acreditamos que uma criança não pode se batizar, então, para que justifica o discipulado infantil? Aí está a grande diferença. O discipulado infantil não é somente para a preparação para o batismo. O discipulado infantil é uma ferramenta que ajuda na construção da fé da criança. Exatamente. Isso aí. Então, ajuda na construção da fé da criança. Quando eu falo ajuda na construção da fé, eu não estou falando da fé como um dom de Deus, a fé natural, ou a fé para a salvação, não é isso. Eu falo do conjunto de doutrinas que fundamentam a nossa fé. Por exemplo, quando alguém pergunta assim para mim, me rotula, qual é a tua religião? E eu respondo, eu sou um cristão evangélico pentecostal. Esta minha declaração, ela é carregada de doutrina. Porque eu não posso dizer que sou um cristão se eu não creio em Cristo. Eu não posso dizer que sou evangélico se eu não creio nas boas novas da salvação. Eu não posso dizer que eu sou pentecostal se eu não creio nos dons do Espírito Santo para a atualidade. Então, quando eu declaro isso, eu estou declarando a minha fé. O que é construção de fé? A fé, ela tem doutrinas, né, bíblicas, a fé cristã. Então, quando eu digo que o discipulado infantil ajuda na construção da fé, eu estou dizendo que o discipulado infantil ajuda a criança a conhecer quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo,
doutrinas fundamentais que a criança deveria conhecer até os 9 anos de idade. Até os 9 anos de idade, toda a formação da cosmovisão cristã já deve estar construída. E a igreja faz ao contrário. A igreja diz, espera. E nós perdemos os anos mais maravilhosos, que é, né, a partir ali dos 6 anos, a criança ela está, né, é uma das fases de maior aprendizagem, até os 7 anos, a construção do entendimento, da personalidade, 8 e 9 anos, princípio de propósito, 10, 11, 12, princípio de propósito. Então, quando a criança chega na adolescência, ela já deve estar convicta da fé e já deve ter tido a sua experiência da fé, né? Então, é muito importante pensarmos sobre isso, nessa ótica. O discipulado infantil é uma ferramenta que ajuda na construção desta fé. Vai trazer razão e a resposta dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que a Bíblia é a palavra? Por que não acreditamos na teoria, né, da evolução e cremos na teoria né, na doutrina do criacionismo? Por que não cremos na teoria da identidade de gênero e cremos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? O que é o pecado? Então, essas são doutrinas que fundamentam a nossa fé. E são essas doutrinas que as crianças precisam urgentemente conhecer, de uma forma que respeite a linguagem da criança e o entendimento da criança, mas a Bíblia, ela deve ser pregada na sua totalidade, não somente histórias bíblicas, mas... Pega umas 10 histórias e fica repetindo, não sai daquilo. E trazer o conhecimento bíblico. Sim. Viu, irmã Tânia e irmã Marcita? Eu falo muito desta diferença da teologia da informação versus a teologia da transformação, que é muito importante para poder entender a importância do discipulado infantil. Então, resumindo, o discipulado infantil é uma ferramenta que ajuda a construir a fé da criança, ajudando na formação e na fundamentação dessa cosmovisão cristã. E é legal, por exemplo, esses trabalhos de discipulado, quando você faz, ter uma coisa como constante, mas pode fazer também um período de falar que vai ter um seminário, e aí de 2, 3 meses, ter uma formatura, ter uma valorização desse momento que a criança está fazendo também, né, pastor? Como o senhor tem o das cores, a PEC tem o Clube dos Investigadores. Você pode implantar isso no momento e valorizar, fazendo o seu convite, fazendo cartaz, fazendo inscrição. Mas as minhas crianças já são essas. Não, mas vamos fazer uma inscrição, porque depois nós vamos ter uma formatura. E repetir isso sempre, porque criança aprende com repetição. Eu falo da construção de memórias, né? Então, o discipulado é isso, é construir memórias. Claro que o discipulado ele é um processo. Outra coisa bem importante, o discipulado não termina quando a pessoa desce as águas do batismo. Na verdade, é níveis de discipulado. Eu, por exemplo, até hoje estou sendo discipulado, estou sendo orientado, estou sendo ensinado, estou debaixo de uma autoridade. Então, eu também, até hoje, estou sendo discipulado. Há níveis de discipulado. Então, quando nós falamos do primeiro nível, que é o conhecer as doutrinas bíblicas, ela sim, ela pode ser feita dentro de um currículo que deve respeitar, claro, um tempo de início, um tempo de término, né? Para que a criança também não perca o foco. Então, é muito legal trabalhar com etapas, né? Um currículo pedagógico intencional, porque aí tem que ter a intencionalidade de formar o discípulo ou falar sobre esse assunto. Então, não pode ser qualquer material, né? Não. Uma outra coisa, tem que ser um material que tenha essa intenção dele. Como você falou, né? Deus me deu esta metodologia, que é o encontro das cores, que são 7 cores para falar de verdades eternas. E cada cor é uma etapa. Então, a criança começa na etapa 1, que é uma cor, e termina a 7ª etapa, que é a última cor. E daí tem a celebração das cores. O que é a celebração das cores? É a formatura, né, do discípulo. Por exemplo, eu sempre digo que a criança ela vai ter
muitas oportunidades de ter uma formatura, né, quando ser grande. Mas ela nunca vai esquecer que a primeira formatura dela foi como discípulo de Jesus. Então, é por isso que a gente trabalha, né? E aqui está, né, a metodologia são 7 cores para falar de verdades eternas, né? Então, aqui nós temos a azul, a dourada, a escura, a vermelha, a branca, a verde e a laranja. Viu que eu preservei o plano da salvação. Claro, eu preservei as cores do plano de salvação. Só que numa visão não evangelística, e sim doutrinária, numa intencionalidade de discipular a criança. Esse encontro aqui dura 7 meses. Então, em 7 meses, a criança vai passar por todas essas etapas. Uau, que legal! E daí nós temos, como a irmã Tânia falou, né, a importância de trabalhar essas etapas. No livro deles, tem a seção, ó, recadinhos para guardar no coração, onde o discipulador vai deixar recados da primeira etapa até a 7ª, que ali depois nós temos a formatura, que é a celebração das cores. É uma metodologia que Deus me deu. Então, por que não pode ser qualquer material? Porque tem que ter a intenção de falar sobre o assunto, não é mesmo? Sim. Então, eu só vou falar os temas das 4 aulas. O pessoal está falando que quer o livro, hein, pastor? O pessoal está aí dizendo, eu quero. Posso falar só da primeira etapa, a etapa azul? Só para as pessoas entenderem? Pode. Por exemplo, a primeira etapa, etapa azul. Qual é a palavra da etapa azul? Criação. Quais são as teorias que nós vamos refutar através dessa etapa? A teoria da evolução e a teoria da identidade de gênero. Então, eu tenho 2 teorias que eu vou refutar. Então, é um ensino intencional. Daí eu tenho o versículo bíblico para memorizar, a verdade para guardar no coração. Daí a criança participa dos encontros, daí marca ali, ó, primeiro encontro, segundo encontro, o discipulador vai marcando, ó. Participou do primeiro encontro, segundo, vai colocando selos de incentivo. Ok? Selos de incentivo. Vamos lá. Primeira aula do primeiro encontro, da primeira etapa, cor azul. Qual é a primeira aula? Gente, quem é Deus? Eu vou trabalhar no primeiro encontro a existência de Deus, os atributos de Deus, tanto comunicáveis como incomunicáveis. E esse caderno aqui, ele é um caderno prático, que é feito com a família também, porque atividades, ó. Toda aula a criança vai escrever. É uma atividade. Então, aqui tem versículo bíblico para memorizar, o focalizando, o que você aprendeu, faça um desenho do que você entendeu. Beleza. A segunda aula do primeiro encontro, a criação do mundo. Terceira aula do primeiro encontro, a criação do homem e da mulher. Aqui a gente refuta a ideologia de gênero. Quarta aula do primeiro encontro, imagem e semelhança de Deus. Então, aqui a gente ensina que a criança e nós fomos criar a imagem de Deus. Mas o que isso significa? Né? E aqui fala dos atributos comunicáveis de Deus. Deus é amor, então tem que ser amoroso. Deus perdoa, então tem que perdoar. Deus é fiel, então tem que ser fiel. São os atributos que Deus divide com o homem. E assim por diante, são 28 aulas. Então, eu só quero, né, mostrar para vocês o material. E daí, diante disso, o que Deus nos deu? Nos deu a agenda do discipulador infantil, onde o discipulador acompanha o crescimento espiritual da criança. E aqui tem o planejamento dos 28 encontros e tem também, né, toda essa dinâmica. Olha, quero falar uma coisa aí para vocês, algo especial. Eu vou doar esse material para um sorteio. Uhul! Sério? Do Amamos Infantil. Eu vou doar a agenda, o caderno de atividades, vou doar o meu livreto Educando Filhos para a Eternidade e vou doar também o livreto do Discipulado Infantil. Quem ganhar, eu mando. Então, pastor, vamos combinar. O seu material, o sorteio é só à noite, hein?
O sorteio é para Ok, só à comentar noite. todas as palestras, só à noite, né? Vai Só à precisar noite. ficar todo Agora mundo de aí. manhã é só a camiseta. Ok. Benção, À pastor, noite, meu brigadão. kit, à noite, meu kit vai ser Isso. sorteado com vocês. Pastor, depois nos manda o link, coloca o link lá nos comentários, como adquirir também. Seu material, vou colocar o seu telefone também, pastor. Tem muita Ok. gente querendo aí Mas o esse material. esse material, depois à noite, vocês sorteiam e eu mando Isso. para qualquer parte do Brasil, eu pago também o frete, sem problema nenhum. Pastor, benção. Mas o pessoal tá aí, ó, glorificando Pastor, de pé. nesse material tem a parte do professor também, porque eu vi assim, por exemplo, o senhor fala de comunicáveis, não incomunicáveis, e tem tias, como eu comentei no começo, eu aceitei a Jesus, em menos de 6 meses eu estava na salinha, pensa, eu era apoio, mas estava já dentro de uma salinha. E tem pessoas assim, que aceitam a Jesus, a igreja, não, faltam professores, faltam pessoas, e elas estão ali disponíveis, mas se sentem um pouco perdidas. Sim. Então, ela adquire um material desse. Vem a parte do professor também, para ele estar estudando, de como passar isso para as crianças? Então, eu estou preparando o manual do discipulador infantil Encontro das Cores. Agora, no momento, o que eu estou fazendo? Quando a pessoa adquire um material, eu estou dando mentoria gratuitamente, claro, Uau! para o desenvolvimento do projeto na igreja, entende? Então, a primeira aula, pastor, eu queria ideias para dar a primeira aula. Eu mando direcionamentos, mando dinâmica, mando ideias, porque eu quero que, na verdade, o professor construa a sua aula. Eu não dou a aula pronta. Não, Porque cada lugar é uma realidade. E o professor ele vai entender e conhece a realidade da igreja local. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho dado mentoria gratuitamente para que as pessoas possam aplicar esse conteúdo com as crianças. Então, eu mando quase, digamos assim, norteio a aplicação do conteúdo. Está entendendo? E na dúvida de um conceito ou outro apresentado, entre em contato com o senhor. Ótimo. Bom. E daí eu mando, por exemplo, etapa número 1, etapa azul. Eu já mando as 4 aulas, entende? Isso. Não, tremendo, pastor. Arrasou. Bênção pura. Porque o meu propósito, na verdade, é servir e falar sobre esse tema e levar a igreja brasileira a refletir sobre a importância de discipular as crianças. Então, quanto mais pessoas forem alcançadas, eu tenho certeza que mais crianças serão também edificadas na fé. Amém. E quando vier a fase do conflito, que é a fase da pré-adolescência, da adolescência, aonde a fé é questionada, a criança ela vai buscar, né, os seus conhecimentos da infância e da sua experiência que ela teve com Deus. Então, o discipulado infantil, né, é muito importante para isso, porque ajuda a construir essa identidade. E quando chega na fase do conflito, né, a fase de que a fé é questionada, a fase que a fé é colocada, né, em dúvida, na verdade, ela consegue passar mais facilmente. Por quê? Porque a sua fé ela foi construída em fundamentos sólidos, que é a palavra de Deus, e o conhecimento desta fé é muito importante, né? Sim. E nesse momento da pandemia, né, que a gente vê tantas famílias sendo abaladas, essa questão da doença, da morte presente no nosso país, eu acho que mais ainda esses fundamentos, essas convicções, elas precisam estar presentes dentro da casa da criança e no coraçãozinho dela, porque pinta muitos conflitos, né, e que tem resposta do Senhor e muitas vezes os pais não sabem dar essas respostas, né? É na palavra que ela vai encontrar. Sim, fazer discípulos é isso. Fazer discípulos é levá-los a entender que ele tem um dono, né? Que o dono dele é Jesus. E fazer discípulos, que o mestre dele é Jesus. E fazer discípulos é ensinar eles a ir direto na fonte. Então, se eu ensinei a criança a orar, nesse momento ela vai orar. Se eu ensinei a criança a declarar a palavra, nesse momento ela vai declarar. Se eu ensinei a criança que ela é igreja, ela vai ser igreja onde ela estiver, independente de qualquer situação. Ninguém rouba.
ninguém rouba uma verdade eterna do coração. Ninguém consegue roubar. Quando a verdade ela é ensinada, e ela é inculcada, e ela gera, né, está lá no coração, ela vai gerar frutos dignos de arrependimento. Então, por isso que, nesse momento, foi importante para nós entendermos quão limitado nós somos. Porque nós não somos diretamente com as crianças. E agora, será que nós demos alimento suficiente para que ela possa passar esta fase, né, e não morrer espiritualmente? A gente vai entrar nessa. Pastor, a gente congelou rapidinho, eu vou trocar desse para um outro. Só um segundinho a gente vai sair e entrar aqui. Está nos ouvindo, pastor? Perfeitamente. E agora não está mais congelado. Pastor, mas eu acho que enquanto troca ali... Voltou? Não, eu vou trocar. Não está mais pastor, congelado. enquanto troca ali, vou falar uma coisa para o pastor. Eu aceitei Jesus ainda menina. A gente vai trocar, não vai entrar. Vai cortar, né? Calma aí. Eu estou ouvindo perfeitamente todos vocês. Tá. Pronto, voltamos do outro lado. Tá vendo, pastor? Sim, perfeito, perfeito. Por aqui. Então, eu aceitei Jesus menina ainda, levei minha casa para o Senhor depois de 1 ano. E aí, essa pessoa que me levou, me apresentou a verdade, né, da palavra de Deus. E até hoje, pastor, eu lembro dessa pessoa que elas já dormem no Senhor. Mas eu lembro dela falando, Jesus te ama muito. E aí eu vou te levar para a igreja e lá você vai conhecer quem foi que te criou, te amou antes de você existir. Então aquilo me encantou tanto que até hoje eu lembro com muito carinho deles, que já dormem no Senhor, né? Muito carinho, que assim, eles me apresentaram a verdade. É um casal de pastores também. E eles me apresentaram a verdadeira palavra de Deus. E eu tive tanto amor que até hoje eu comento isso, que eu fui salva porque alguém investiu em mim, alguém me discipulou. Então, é um testemunho lindo. Eu também sou fruto de um bom ministério com crianças. A minha tia me ganhou e me discipulou quando eu tinha 8 anos de idade. Não. E você ouviu que ele falou? eu tô ouvindo perfeitamente vocês. Ai, que bom. Agora a gente está te ouvindo. A gente teve um negócio aqui, mas ouvimos. Então, repetindo, né? Eu também sou fruto de um bom ministério com crianças. A minha tia me ganhou e me discipulou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu estava passando por um momento muito difícil. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Então, pode falar. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade e nesse processo do luto, eu ia os finais de semana na casa da minha avó. Eu não tinha ninguém da igreja, ninguém servia a Jesus. E a minha tia, então, me levou à igreja, né, pela primeira vez. Eu até lembro que quando ela me levou para a igreja, ela disse assim, olha, eu vou te levar você num lugar, mas você não conta para ninguém, é um segredo. Porque a minha família era extremamente religiosa, né? O meu avô se reunia conosco e dizia assim, ó, ninguém pode trocar de religião, porque quem trocar de religião é uma maldição, e nós não podemos trazer essa maldição para a nossa família. Eu ouvia dessa maneira. E a minha tia disse assim, ó, eu vou te levar você num lugar, mas você não conta para ninguém. E nesse processo do luto, cada vez que eu ia na casa da minha avó, ela me levava à igreja. E eu tive a minha experiência na escola bíblica dominical. E eu ficava na classe dos jovens. Por quê? Porque eu era terrível e multiplicado por 10. Então ela dizia assim para mim, fica do meu lado. E eu ficava do lado dela. E eu lembro que eu participei da escola bíblica dominical mais ou menos 1 ano. A minha família descobriu, proibiu de eu ir. E quando eu fiz 16 anos, se passaram 8 anos. Quando eu fiz 16 anos, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo que eu tinha ouvido na escola bíblica dominical. Sem nunca ninguém
ter me dado um folheto, me convidado para o culto, nada mais. Eu fui para a igreja. Quando eu vejo a minha tia, né, eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu digo assim para ela: olha, titia, você não ganhou só uma criança para Jesus. Você ganhou toda a minha geração para Jesus. Amém. Você não alcançou só uma criança. E eu digo para ela: hoje eu sou um pastor e tal, mas tudo começou quando ela olhou para mim como uma criança e me evangelizou. Ai, que lindo. Esses dias atrás, esses dias atrás, eu estava em Cuiabá, fazendo uma capacitação, e um senhor de 70 anos, mais ou menos, de idade, falou assim: pastor, você tem tempo para ouvir a minha história? Eu falei assim: sim, eu tenho. Ele falou assim: veio 2 missionárias suecas para a minha cidade, e elas começaram a evangelizar crianças na casa delas. Uma das primeiras crianças que aceitaram Jesus foi o meu avô. O meu avô, e o irmão tinha 70 anos. E ele falou: o meu avô foi um dos primeiros que aceitaram Jesus. Naquela hora, né, eu meditei sobre a importância dessa experiência. Essas missionárias suecas não viram fruto do trabalho delas. Aquele senhor, com 70 anos de idade, me falando: eu sou fruto de 2 missionárias suecas que ganharam meu avô para Jesus. Gente, esses dias atrás, o meu filho estava falando assim comigo, ele tem 12 anos, né? E eu estava falando sobre a preocupação da 4ª geração, conversando com a minha esposa, e ele ouvindo, eu não estava percebendo que ele estava ouvindo. E ele falou bem assim para mim: papai, não te preocupa com isso. Assim, com quê? Não te preocupa com isso, porque eu vou servir a Jesus. Os meus filhos vão servir a Jesus. E se Jesus demorar, os teus bisnetos servirão a Jesus. E quando ele falou isso, eu glorifiquei a Deus e pensei: a minha tia não ganhou só uma criança para Jesus. Ela não tocou só numa criança. Ela tocou em toda a minha geração. Então, eu quero dizer para você que está ouvindo esta palestra, né, esses temas, você está tocando em gerações. Viu, tia Marcita? Você está tocando em gerações. Viu, irmã Tânia? Você está tocando em gerações. Cada líder, cada obreiro, cada um que está participando desse curso, está se preparando para tocar em gerações. Quem sabe os nossos olhos carnais não vão ver a dimensão daquilo que nós fizemos. Mas lá na eternidade, quando o Senhor chamar, né, cada um pelo nome, o livro da vida, porque diz que o nome está escrito no livro da vida, eu tenho certeza, tia Marci, que nós vamos ouvir os nomes das crianças que nós ganhamos para Jesus. Amém. Lá no livro da vida. A pessoa que me chama, e não somente o nome das crianças que ganhamos para Jesus, mas o nome de toda a geração que nós ganhamos para Jesus. Toda a geração. E eu quero terminar esta parte, né, falando por que o ministério com criança é tão desafiante, é tão cheio de obstáculos. Porque nós estamos tocando em gerações. O inimigo, ele trabalha de maneira geracional. O inimigo trabalha de maneira geracional. Diz a Bíblia que né, visita até a 4ª geração. Então, são espíritos geracionais. E quando nós chegamos numa periferia, quando nós chegamos num lugar onde ninguém vai, quando nós chegamos num lugar onde ninguém quer ir, e chegamos lá, ganhamos uma criança para Jesus e discipulamos aquela criança, nós estamos dizendo: inferno, até agora, essa criança estava destinada ao alcoolismo, agora acabou. Até agora, quem sabe, essa criança estava destinada à prostituição, agora acabou. Até agora, essa criança, quem sabe, estava sendo destinada para o inferno, agora acabou. Então, nós tocamos em gerações. Nós tocamos em gerações. E quando nós discipulamos, ainda mais. Porque aquela criança que foi tocada por Deus e discipulada, ela vai ganhar outros para Jesus. Amém. Amém. Então, em casa foi bem... eu quero encerrar esta parte dizendo isso. Que nós não podemos desistir. Nós não podemos parar.
Nós não podemos desanimar. Nós não podemos, né, ficar desanimados. Por quê? Porque o nosso ministério, ele toca gerações. É isso que eu quero dizer terminando essa parte. Então, lá em casa, é bem importante isso que o senhor falou, porque lá em casa a gente foi muito influenciado, eu sou filha única, os meus pais eram espíritas, eu frequentava o espiritismo junto com a minha mãe, mais criança, e o filho da minha madrinha foi para a igreja, e eu sempre falo isso, a questão de discipulado, da gente abraçar a criança, porque muitas tias têm mania de falar assim, isso é papel de pai e mãe. Só que a gente tem nas igrejas muitas crianças que não têm o pai e a mãe evangélicos. O filho da minha madrinha, ele começou a ir com a vizinha que levava, ele era uma criança cheia de energia, com certeza ele aprontou todas na igreja, e a igreja teve muita sabedoria de lidar com ele, realmente abraçou, ele foi para Cristo, levou a família, a minha madrinha, o meu padrinho, e lá em casa a gente admirava muito. Então eu digo que o meu processo de conversão foi por causa desta criança. Porque a gente viu realmente o trabalho na vida dele, de como ele falava das coisas de Deus. Ele foi com 8 anos, a gente chegava lá, ele com 10, 11 aninhos, ele pregando as coisas de Deus pra gente, e a gente foi impactado com isso. Mas por quê? Porque a tia não falou, isso é papel do pai e da mãe, porque o pai e a mãe estavam mergulhados no espiritismo também. Então a igreja realmente tem essa sabedoria. Você tocou num ponto muito importante, que deve haver um grande equilíbrio, né? Claro que nós sabemos que a responsabilidade da formação de Deus é dos pais. Mas pense comigo, nós sabemos de tudo que está acontecendo. Terceirização da educação, o abandono não somente espiritual, como também afetivo. Então, nós sabemos que a família está em crise. Agora, imagine se não houvesse ministério infantil da igreja. Imagine se não houvesse homens e mulheres chamados por Deus para servir as crianças. O prejuízo seria muito maior. Eu entendo que há muitos professores que jogam, né, digamos assim, esta culpa, dizendo, a responsabilidade é do pai. Mas a nossa chamada, né, o exercício da nossa chamada não é servir as crianças. Quando eu percebo que uma criança é abandonada, porque nós percebemos espiritualmente, daí que eu tenho que adotar esta criança espiritualmente. Daí que eu tenho que aproximar dessa criança sabendo que o pai está sendo negligente e sabendo que a responsabilidade do pai, a igreja também tem, né, como missão ser parceira nesse processo. Nós somos parceiros nesse processo. Você sabe que eu pastorei igreja de adultos durante 20 anos da minha vida, né? Então, durante 20 anos, eu pastorei igreja de adultos e Deus fez uma mudança no meu ministério. Eu sou privilegiado por isso. Olha, da minha convenção tem 2.000 pastores e Deus me escolheu especificamente, né? Então, eu não vou contar a experiência porque não vem ao caso. Mas eu dizia para todo mundo, meus amigos de ministério, que eu dizia assim, agora eu sou do ministério infantil, eu sou um pastor de criança, sou do ministério infantil. Beleza. Daí, Deus me confrontou. Ele me fez a seguinte pergunta no meu coração: o que significa ser do ministério infantil? Porque eu dizia para todo mundo, eu sou do ministério infantil, eu sou do ministério infantil. Mas o que significa ser do ministério infantil? Daí Deus falou algo muito forte no meu coração. Ministério é servir, ok? Ministério é servir. Então, se eu digo que eu sou do ministério infantil, eu sirvo a Deus servindo as crianças. Não tem outra explicação. E daí Deus falou algo mais forte ainda comigo. Aonde estiver uma criança, ali há a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Isso mudou a minha visão em relação ao ministério com criança. Ministério infantil não é holofote, ministério infantil não é aplauso, ministério infantil não é confete, ministério infantil é serviço. E muitas vezes, servir sem ser visto. Exatamente. É isso aí. Agora, lá na salinha que ninguém vê, tá? Lá a festa acontecendo e a gente lá na salinha. É desse jeito. Ministério infantil é servir a Deus servindo as crianças. E aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Então, é como vocês falaram,
A igreja que entende isso valoriza, no meio da multidão, a individualidade de cada um. A igreja que tem uma visão de Deus em relação ao ministério infantil valoriza as crianças tanto quanto qualquer outro indivíduo da igreja, né? Foi o que aconteceu aí com a sua experiência do seu sobrinho, do seu primo, não foi? Isso. Pastor, A igreja... É interessante que o pastor e a pastora que me convidaram, me levaram para a igreja, me discipularam, hoje eles dormem no Senhor e não sabem que o meu ministério nasceu, brotou de um discipulado. Hoje eles dormem no Senhor, mas não sabem que eu estou, né, levando a palavra. Mas, como o pastor falou, às vezes a nossa geração não vai ver o fruto que nós plantamos. E eles não puderam ver, eles não sabem, mas o Senhor sabe, né? E com certeza Deus viu o que eles plantaram. Olha, a eternidade vai revelar todas as nossas obras. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vai ser lindo. Ai, pastor, bênção pura. Emocionada aqui, muito, muito, muito bom. Né? Eu já tinha participado, assistindo o pastor falando, foi na Sunamita, né? Eu chorei pra caramba. Eu acompanho direto. É tremendo, assim. Sei o testemunho dele, não dá tempo de contar, mas é tremendo também. Eu louvo a Deus realmente pela sua vida, eu louvo a Deus por estar no grupo do Amamos. Aí eu falo para todo mundo que está conhecendo o grupo agora, Amamos Ministério Infantil, assim como a Esther. O pastor Jean também faz parte do grupo, está sempre lá compartilhando, botando, né, os seus devocionais, o que Deus fala no seu coração. Ele escreve textos lindos para a gente estar compartilhando. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por ter realmente essa disponibilidade de estar aqui hoje, nessa manhã de sábado, né? Aqui com a gente, assim, tremendo. Eu vou digitar o seu telefone aqui para as pessoas entrarem em contato do material. Vou fazer um postzinho na hora do almoço. Agora a gente vai estar almoçando para estar falando do sorteio também. Bênção pura com frete e tudo. Olha só. Eles mandam o link do livro para quem quiser adquirir, tá? Eu vou mandar para vocês a fotinho de todo o material para vocês colocarem lá. Isso, eu posto aqui na página. Eu posto aqui na página, com certeza. Tá. Assim, muita bênção. E já está encerrando? Não, se eu quiser completar, pode, mas meio-dia a gente passa o vídeo. Tá, eu só quero completar, né? E dizer que quão fundamental temos essa consciência discipuladora, essa visão, né, de discipulado. Não tem como falar de discipulado e não se lembrar do fator Timóteo. Né? Timóteo, o grande líder da igreja do primeiro século. O primeiro pastor da Europa. Aquele que exerceu influência e foi tão importante que Paulo escreveu 2 epístolas para Timóteo. Ele foi alguém que exerceu né, muita influência na igreja do primeiro século. Mas tudo foi gerado dentro da sua casa, através de Lloyd e Eunice, a sua avó e a sua mãe. Timóteo foi o que foi porque ele não foi negligenciado na infância. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse: Timóteo, eu sei que tu sabe das Sagradas Escrituras desde a sua infância. E eu penso, quantos Timóteos nós estamos formando? Dentro da nossa casa e dentro das nossas igrejas. Quantos dos nossos filhos espirituais, porque discipulado fala disso, fala de paternidade espiritual. Quantos dos nossos filhos espirituais estão sendo formados para alcançar lugares que nós não iremos alcançar e viver experiências que nós não iremos viver. Porque eu acredito, né, que nós estamos formando Timóteos. Para encerrar, como é forte a nossa chamada, a chamada para o ministério infantil, não é mesmo?
A chamada de ministério infantil, eu digo que ministério é diferente de cargo. Sim. Né? Tem gente que tem um cargo. E cargo vai lá, entrega a hora que quer, devolve para o pastor e nem dói a consciência. Mas ministério, nós não conseguimos devolver. Não. Porque ministério vem de Deus. E aquilo que é de Deus, a gente não devolve. Deus falou algo muito forte ao meu, Deus falou algo muito forte ao meu coração. E eu quero dividir com vocês para encerrar. Que o nosso chamado é o nosso ministério. E o nosso ministério é como se fosse o nosso DNA. Nós não conseguimos tirar o nosso DNA de nós. É a nossa marca registrada. Eu posso trocar de cidade, eu posso trocar de país, eu posso trocar de igreja, eu posso trocar, né, de situação. O meu ministério vai junto comigo. Porque o meu ministério é como se fosse o meu DNA, é a minha marca registrada. E Deus disse assim, Jean, o teu ministério é o teu DNA. Sabe onde é que ele foi projetado? E o Espírito Santo falou para mim. Ele foi projetado no céu. No céu. A Trindade Divina projetou o nosso ministério. Não foi o meu pastor, não foi o teu pastor, não foi uma reunião no gabinete pastoral. Foi o céu que planejou o nosso ministério. E sabe quando foi planejado? Antes da fundação do mundo. Provo na Bíblia. Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. Quando é que isso aconteceu, Senhor? Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe, Jeremias. Quando você estava sendo formado. Quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu te santifiquei e dei como profeta para as nações. Tânia, quando é que começou o seu ministério? Desde o ventre da sua mãe. Quando você estava sendo gerada, quando você já estava sendo formada, ali também estava sendo gerado o teu ministério. Marcita, quando é que começou o teu ministério? Não foi no gabinete pastoral, não foi numa reunião de líderes, não. O teu ministério foi gerado no céu, desde o ventre da sua mãe. Jeremias disse, quando é que aconteceu isso? Quando é que você me deu como profeta para as nações? Lá no ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te dei como profeta para as nações. O nosso ministério é o nosso DNA. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra através dos nossos dons, talentos e aptidões pessoais. Deus nos capacitou para o exercício do nosso ministério. Seu canto foi Deus que deu. Seu prego foi Deus que deu. Seu sei orar foi Deus que deu. Seu sei contar histórias bíblicas foi gerado na eternidade. Foi Deus que deu. Eu terminei um livro agora ia se chamar Meu Pequeno e Grande Rebanho, Minha Prioridade. E eu estava lendo, fazendo a introdução do livro, e Deus me levou a ler João 21, e quando Pedro tem experiência com Jesus. E Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, tu sabes que eu te amo. E daí Jesus disse, então, apacenta os meus cordeirinhos. O que Jesus estava dizendo era, nada é teu, nem as crianças são tuas. Tudo é dele. E nós só fazemos para ele e para a glória dele. Que possamos apacentar os cordeirinhos de Jesus. E apacentar é dar alimento, é discipular, é fundamentar na verdade. Que Deus abençoe vocês. Estou sentindo o céu se movimentando. Estou sentindo Deus falando conosco. Sim, com certeza. Estou sentindo a presença de Deus. Isso é muito bom. Saber que Deus está conosco. Aleluia. E saber que nós fazíamos parte. Deus está nessa tecnologia, está presente, né? Eu acho que perto de todo mundo que está assistindo agora. Né, assim, muita presença de Deus, eu creio nisso. Então, eu creio que, independente da gente estar na mesma parte, a tecnologia leva unção. E eu termino dizendo isso, me coloco à disposição para servir a Igreja do Brasil. Quem precisar, estou aqui para isso.
Amém, Deus pastor. abençoe. Muito feliz, muito grata, gente. Eu acredito que todo mundo que está acompanhando aí, a gente está com mais de 400 pessoas assistindo nesse momento. E, assim, eu creio que todas realmente foram muito abençoadas, todas as ministrações que a gente teve nessa manhã. E muito forte o que o Senhor tem dito para a gente, assim, que realmente a gente não se preocupe, né? Ah, mas eu não tenho apoio, ah, ninguém está vendo, não. Eu creio que Deus está vendo, o Espírito Santo de Deus está com a gente o tempo todo, ele tem propósitos e ele nos usa, né? Independente de ter ou não. Posso terminar fazendo uma oração? Lógico, Pastor Jean, só uma coisa. O Senhor me fez entrar Sim. no ventre da minha mãe e saber que eu fui gerada num ventre que não cria na palavra de Deus, não conhecia Jesus. E através do ventre dela, eu saí e conquistei-la para Jesus. Olha que forte. Glória a Deus. Antes da fundação, né? Deus já tinha pensado sobre nós. Amém. Amém. Gente, eu quero fazer uma oração e quero dizer que todos vocês que estão nos ouvindo, nós somos que nem esta folha. Somos que nem esta folha. Com linhas para serem escritas pela mão de Deus. Claro que nós sabemos que nós não temos muita capacidade. E é assim mesmo. Quando nós sabemos que não temos capacidade, nos humilhamos, nos sentimos muitas vezes pequenos, tão pequenininhos. E por ser tão pequenininhos, nós cabemos num lugar muito especial, que é a mão de Deus. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Deus está nos guardando. E quando nós temos aliança com Deus, pode vir a luta, pode vir o inimigo, pode vir a prova, nada nos toca, porque nós estamos escondidos no centro da vontade de Deus. Aliança com Deus e promessa de Deus. E aí nós estamos aí, descansando no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Lindo! Tremendo, pastor, isso aí. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. A minha oração é para que o Espírito Santo move a igreja brasileira, que o Espírito Santo possa mover o nosso coração, que o Espírito Santo possa mover os líderes do Brasil, que o Espírito Santo possa nos levar. E o Espírito Santo está falando ao meu coração que ele vai ampliar a visão, mudar a mentalidade para ampliar a influência. Olha o que Deus falou comigo agora. O Espírito Santo vai ampliar a visão, mudar a mentalidade para ampliar a influência. Deus vai fazer algo maravilhoso no ministério com crianças. Deus está mudando a nossa visão, mudando a nossa mentalidade e vai ampliar a nossa influência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora, Senhor, por todos os líderes do nosso amado Brasil e todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, estas ministrações. Senhor, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, a nossa vida também está no controle das Tuas mãos. E nós nos colocamos à disposição. Nos usa nesse tempo para glorificar o Teu nome. Senhor, o Teu Espírito Santo está ampliando a nossa visão, mudando a nossa mentalidade para ampliar a nossa influência. Então, usa-nos, ó Pai, de uma maneira muito especial. Aonde estiver um irmão, onde estiver uma irmã que participou desta palestra, que Teu Espírito Santo agora possa visitá-lo de uma maneira toda especial, trazendo sonhos, trazendo visão, trazendo projetos, trazendo ideias, que o sopro criativo de Deus venha sobre os líderes do Brasil, para a glória do Teu nome. Abençoa a irmã Marcita, abençoa a irmã Tânia, usa elas de uma maneira muito especial, e que todas as outras palestras sejam direcionadas pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Gratidão pela sua vida, pastor Jean Porto. Gente, bênção pura, tremendo, lindo. Gente, assim, sem palavras. Foi lindo.
E eu creio que a tarde não vai ser diferente, pelo que eu conversei com o Tiago, conversei com a Meirinha. Enfim, a tarde vai ser tremendo também, então vocês não saiam daí. Pastor, assim, somos só gratidão, essa é a palavra, não tem outra. Nesses momentos eu fico muito sem palavras, assim, eu tenho que pesquisar elogios e fazer uma lista, porque falta. Porque realmente, assim, a presença de Deus foi notória nessa palestra, assim, muito forte mesmo, e que a gente possa entender, né, que somos agentes de transformação, que realmente a gente tem que trabalhar no coraçãozinho desses pequeninos para que eles possam estar em treinamento, não em espera, como o senhor falou, e que realmente Deus abençoe abundantemente mais a sua vida. Eu sabia que essa palestra não seria diferente, porque ontem, quando o senhor falou comigo, o senhor estava cheio de Deus. Eu sabia que tinha muita coisa para nos dar através do pastor. Muita coisa. Foi lindo, a gente te agradece muito. Gente, não sai daí, que agora, o pastor estava falando, né, os métodos de evangelismo também, a gente vai trazer a Michele, que ela tem o evangelismo com os dentinhos, gente. A gente ouve falar muito de festa da melancia, né, livros sem palavras, mas a gente também pode diversificar, e a Michele escreveu um método de evangelismo com os dentinhos, que é uma coisa top. Então, a gente vai passar o vídeo para vocês, vai ser um vídeo. Depois a gente vai vir com o intervalo, a gente volta 1h30, gente. E o sorteio? 1h30. Aí a gente vai fazer o sorteio. O sorteio mas não é ao vivo, né? Mas a gente não preparou a lata. Na volta. Na volta a gente faz o sorteio, procure no intervalo a gente faz. Mas o livro do pastor Jean Porto só no final. Ele é no final. Agora vai ser o kit com o CD. Olha, gente. Tá, gente? Aonde que eu participo desse sorteio, tia Tânia? Tem um post escrito o nome dos palestrantes que tiveram agora de manhã. Então, é lá que você vai comentar sobre uma palestra. Se você for lá e dizer assim, eu quero, você não vai ganhar. Se você tiver na numeração, você não ganha. Você tem que estar comentando as palestras. Pô, coisa fácil, comentar a palestra de manhã. Muito. A Monique foi bênção, falando do devocional para as crianças. A Esther, inclusão. E o pastor agora. Gente, não fale de dizer que eu chorei, não. Não vale dizer que a gente chorou, não. Comenta o que o pastor falou. Foi bênção. Então, a gente espera. Fiquem aí para vocês verem o método de evangelismo. E, pastor, que Deus derrame ainda mais bênção sobre o seu ministério, sobre sua vida, que faça lhe prosperar, que as nações venham realmente receber esse discipulado das cores através da sua vida. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o nosso coração? Cadê o nosso coração? Vamos lá, coraçãozinho. Tá caindo.